Mas hoje eu tenho falado aqui, meus irmãos, a respeito de um homem chamado Jó. Muitos aqui já ouviram falar na Bíblia, né? E a parte que a gente mais conhece da história de Jó é o momento, meus irmãos, em que Jó, a princípio ele era uma pessoa bem-sucedida, aí depois perdeu tudo, mas depois Deus foi lá e restituiu. É claro que se a gente falasse assim, meus irmãos, parece que até foi fácil, né? Parece que foi uma lutinha que Jó passou, parece que foi um momento difícil que ele passou, mas logo ele venceu. Mas a verdade é que ele passou, meus irmãos, como se diz o ditado, por poucas e boas. Ele realmente comeu o pão que o diabo ali amassou, esmagou, meus irmãos. Mas o que me chama a atenção, e é o que nós vamos estudar hoje, é a respeito da fidelidade de Jó para com Deus. Nós não podemos medir a nossa fidelidade com Deus diante, meus irmãos, das circunstâncias em que nós estamos, diante, meus irmãos, dos problemas que enfrentamos. Então é mais ou menos assim: se eu estiver vencendo na vida e tudo está dando certo, então eu vou ser fiel a Deus. Mas se eu estiver passando por algum momento difícil, eu vou ver se eu vou ser ou não. E a verdade é que nós devemos ser fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias, do momento que a gente possa estar passando. Quando eu falo ser fiel a Deus, eu não estou me referindo, meus irmãos, a só ser fiel no dízimo, oferta, ser fiel a um voto a Deus. Ser fiel a Deus vai muito mais do que isso. Além disso, ser fiel a Deus, olha só o que eu quero dizer para você: ser fiel a Deus é ter um comprometimento com a sua palavra. É você cumprir e exercer o que a palavra de Deus diz. Se você cumprir, praticar, exercer o que a palavra de Deus manda, isso quer dizer que você é uma pessoa fiel. Porque só os fiéis é que conseguem, meus irmãos, cumprir a palavra de Deus. O que não é fiel, ele vai pular fora. O que não é fiel, o que não quer ser fiel, aquilo que é agradável a ele, beleza. Aquilo que para ele não é bom, ele pula fora. E o fiel é aquele, meus irmãos, que não importa as circunstâncias, se ele tem ou não tem, se ele conseguiu ou se ele não conseguiu, se ele venceu ou se ele perdeu, se ele conquistou ou não conquistou, ele vai permanecer fiel, ele vai continuar crendo, porque essa é uma qualidade que Deus tem, que nós temos que ter também. Porque independentemente do que possa acontecer, Deus nunca deixou e jamais deixará de ser fiel. Diga amém, pessoal? E foi o que aconteceu aqui com o Jó. Mas nós vamos aprender algumas lições importantes. No livro de Jó, capítulo 1, nós vamos estudar aqui, meus irmãos, algumas coisas importantes que nós precisamos fazer. Mas lembre-se, antes de qualquer coisa, todos nós temos, vamos dizer, uma missão. Qual é essa missão? Ser fiel a Deus. Acima de qualquer coisa, irmãos, nada nessa vida pode ser mais importante do que fazer a vontade de Deus. Entenda, existem muitas coisas na nossa vida que é importante. Os estudos é importante, o trabalho é importante, a família é importante, a faculdade é importante, assim por diante. Só que nós não podemos colocar essas coisas como prioridades na nossa vida. Nós temos que aprender a colocar todas essas coisas em segundo plano, porque o primeiro plano é Deus, é ser fiel a Deus. Se aquilo que está diante de mim vai fazer com que eu me afaste de Deus, então eu prefiro perder aquela oportunidade, eu prefiro ter uma perda do que eu perder a presença de Deus. E é claro, se eu for fiel a Deus, aquilo que aparentemente eu perdi, na verdade é um ganho, porque lá na frente Deus vai multiplicar na minha vida. Você fala, poxa, eu perdi uma oportunidade, meu Deus vai te dar uma outra muito maior. Por quê? Porque isso acontece só com aqueles que são fiéis a Deus. Quem é fiel, ele experimenta o melhor de Deus. Guarde isso no seu coração. Quem é fiel, experimenta o melhor de Deus. E o Jó experimentou, irmãos. Olha o que diz a Bíblia aqui, Jó capítulo 1, ele começa dizendo assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem, vamos lá, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se de quem? Do mal. Olha que qualidade boas. Mas diz mais, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior do que todos
do Oriente. Então olha aqui para mim, irmãos, esse era o Jó. Em outras palavras, o homem mais bem sucedido que havia naquela região. Se nós trouxéssemos o Jó para os dias de hoje, poderíamos considerar que o Jó, ele era um fazendeiro milionário. Ele era um fazendeiro. Ele seria nos dias de hoje um fazendeiro, meus irmãos, bem sucedido. Porque olha o homem tinha não sei quantos mil cabeças de boi, e ovelhas, e jumentas, e terras, e gentes ao seu serviço, e dinheiro, e isso, e montoeiras de filhos. Irmãos, o homem, a Bíblia fala que ele era o mais rico, o mais bem sucedido de todo o Oriente. Então você pega os mais ricos do Oriente, você fala, isso aqui é rico, o Jó era mais. Olha, isso aqui tem muita coisa, mas o Jó tinha mais. E aí você diz assim, pastor, essa bênção de ser um bem-aventurado, de ser uma pessoa bem-sucedida, só no passado eles tinham, né? Não, hoje Deus tem também. Porque Deus não mudou, meus irmãos. De lá para cá Deus é o mesmo. O mesmo Deus que fez o Jó uma pessoa bem-sucedida, é o Deus que quer fazer você uma pessoa bem-sucedida. E eu não estou dizendo agora só no sentido financeiro. Aqui a Bíblia está falando, meus irmãos, de bens financeiros. Mas você pode ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Porque a Bíblia fala que Deus não abençoava o Jó só no sentido financeiro. Deus abençoava ele em tudo. A Bíblia fala que aonde Jó colocava as mãos, era abençoado. Você vai ver que quem disse isso não foi nem Deus, foi o diabo que falou para Deus. Tudo que ele põe a mão dá certo. O diabo falou para Deus. O Jó, onde ele põe a mão, dá certo. As vacas dele, os bois dele está crescendo, está multiplicando todo dia. Até o inimigo, até o diabo reconhecia que Deus abençoava o Jó. Diga amém, pessoal. Mas aí entra um detalhe, pastor, por que esse homem era tão bem sucedido assim? Eu também sou uma pessoa fiel, eu também sou uma pessoa temente a Deus, eu também sou uma pessoa reta diante de Deus. Só que muitos levam a fidelidade, meus irmãos, meio que empurrando com a barriga. Como eu disse para vocês, muitos são fiéis até um certo ponto. Quando começa a exigir um pouco mais da pessoa, quando começa a cobrar um pouquinho mais da pessoa, aí a pessoa começa, meus irmãos, a deixar a fidelidade de lado. Porque já começou a atingir, já começou a tirar um pouco do tempo, não tem um tempo mais, olha essa cobrança de Deus, da palavra, esse negócio que tem que ir, tem que fazer, tem que isso e aquilo outro. Irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus em todo o tempo, em todo o tempo. Se você estiver vencendo, amém, glória a Deus, isso é prova que você é fiel, porque só quem é fiel vence na vida, quem não é, vive uma vida fracassada, derrotada. A verdade é essa, pastor, estou vencendo, então você é um fiel de Deus. Pastor, estou perdendo todas as batalhas. Você tem que rever então a sua fidelidade com Deus. A Bíblia fala que Jó então era um homem fiel, milionário, tinha tudo. Aí o que aconteceu? No versículo 5, a Bíblia diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias, os seus banquetes, enviava Jó, e o sacrificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó. Quando? Continuamente. Isso aqui me chamou muita atenção, irmãos, porque o Jó, apesar de ser uma pessoa bem sucedida, ele não era uma pessoa omissa no sentido de família. Repare bem, quantos filhos ele tinha, pessoal, no total? 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, 10 no total. E o que o Jó lhe fazia pelos seus filhos? O que Jó fazia pela sua família? Ele se sacrificava pela família. Ele santificava a sua família. Ele levantava de manhã para consagrar a casa dele, para consagrar a família dele, para pedir a Deus para limpar, tirar tudo aquilo que era de mal da casa dele. E isso ele fazia quando? De vez em quando? Não, continuamente, constantemente, direto. É uma coisa que ele sempre fazia, porque ele dizia, no pensamento dele era mais ou menos assim: bom, eu não estou com meus filhos todos os dias, eu não sei se eles blasfemaram contra Deus, eu não sei se eles pecaram contra Deus, eu não sei se eles erraram, mas eu estou aqui pedindo ao Senhor para Deus perdoar eles. Ele lutava pela família dele, meus irmãos, ele lutava pela casa dele, coisa que infelizmente hoje muitos não fazem.
E ele não lutava, como diz a Bíblia, de vez em quando, isso era constante. Ele acordava de madrugada, ele se levantava e ele orava e fazia sacrifício a Deus. No passado, você sabe que no passado, eles pegavam os animais para oferecer a Deus. Por quê? Porque o sangue do animal é o que, vamos dizer assim, apagava o pecado. Hoje quem apaga o nosso pecado é o sangue de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Mas no passado não tinha Jesus Cristo. Então o sangue daquele animal, meus irmãos, purificava o pecado da pessoa. Hoje Deus é o Jesus Cristo que purifica com o seu sangue os nossos pecados. Então ele purificava, santificava, clamava: Deus, salva a minha casa, salva a minha família, abençoa os meus filhos, meus irmãos. E aí a pergunta é: será que nós estamos lutando como Jó lutava pela sua família? Uma pessoa bem-sucedida, pastor, se eu fosse uma pessoa bem-sucedida, não estamos falando agora no sentido de se você tem ou não tem. Estamos falando na questão do seguinte: estamos lutando pela nossa família. Infelizmente muitos só dão valor depois que perde. Quando a pessoa começa a perder o casamento, começa a perder o filho, começa a perder, meus irmãos, um ente querido, começa a perder uma oportunidade, ela começa a correr atrás. Muitas das vezes é tarde demais. A Bíblia fala que Jó, meus irmãos, ele fazia isso todos os dias. Ele ia para uma guerra espiritual. E nós precisamos travar essa guerra espiritual pela nossa família. Olha aqui para mim, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que lutar pela família é a coisa mais simples do mundo. Não é. Meus irmãos, uma das coisas, é uma das missões que Deus ele nos deu, uma das mais difíceis, que é salvar a nossa casa, salvar a nossa família. Eu estou num propósito de fazer visitas, e só ontem eu fiz 9 visitas, amanhã eu tenho 11, então estou na pauleira aí, mas ontem eu fiz 9 visitas. Uma dessas visitas que eu fiz, eu perguntei para a pessoa assim: como é que está, você está bem? Ela fez assim. Falei: por que a senhora fez assim? Por que você fez assim? Ela falou: porque não estou bem. Ela falou: estou passando uma luta muito grande dentro de casa. Ela falou assim: eu estou enfrentando uma luta muito grande com a minha família. É o esposo que bebe, é o fulano que mexe com coisa errada, isso. E ela falou: isso está me esgotando muito. Ela falou: já estou saturada de toda essa situação. Aí eu sei que não é fácil, irmãos, é complicado, é difícil lutar pela família. Mas eu disse para essa pessoa: você precisa permanecer firme na palavra de Deus. E depois que você ficar firme na palavra de Deus, você tem que entrar numa batalha pela sua casa, pela sua família. Porque se você ficar esperando o tempo passar para ver se vai melhorar, não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar. Quanto mais você deixar, mais, meus irmãos, o mal vai crescer, mais ele vai dominar, mais ele vai agir. E se nós não cortarmos o mal pela raiz, o inimigo vai continuar agindo. E quantas famílias estão assim? Quantas famílias estão com problemas semelhantes? É pessoas que bebem, pessoas que traficam, é o filho, meus irmãos, que está na marginalidade, ou está rebelde, se tranca no quarto e não sai mais. Pastor, olha, está agressivo. Tem pessoas que agridem não só fisicamente, mas verbalmente. Pastor, ele não me bate, mas olha, ele me xinga e fala um monte de coisa. Quantas famílias estão passando por isso? E o pior problema não é a pessoa, ela assistir tudo isso, é a pessoa ficar de braços cruzados. Vamos ver, né? Tem gente que está vendo, meu irmão, o barco afundar, e ao invés de pedir a Deus o socorro, ela fica dizendo assim: ai pastor, eu vou ficar aqui em casa, eu vou orar aqui de casa. Orar, você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no carro, Deus vai estar lá no carro. Se você estiver na fila do banco e orar na fila do banco, Deus vai estar ali na fila do banco para te ouvir. Se você estiver no trabalho, lá no trabalho Deus vai te ouvir. Deus está em todo lugar. Aonde você clamar a Deus, Deus vai ouvir. Então esse negócio assim, é um perigo muito grande quando a pessoa diz: não pastor, eu vou orar aqui de casa mesmo, não preciso eu estar na igreja. É um perigo muito grande, sabe por quê? Por causa do seguinte: em 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia ela fala, meus irmãos, de um episódio em que Davi já era rei de Israel. Então olha só, olha a cena. Davi era o rei de Israel, o maior rei do planeta naquela época. O maior rei, o maior exército. Só que havia uma época em que todos os reis tinham que vestir armadura, se juntar com a sua tropa, com o seu exército e ir para a batalha, ir para cima dos inimigos, combater, vencer, lutar. E nesse dia, o Davi ele tomou a mesma decisão que muitos hoje estão tomando: não vou para a luta não, vou ficar aqui em casa, eu vou orar aqui de casa mesmo.
Eu vou ler a palavra aqui em casa mesmo. Pois é, o Davi ficou em casa. A gente sabe o que aconteceu, né? Uma série de pecados começou um atrás do outro, assim, ó, e começou um puxar o outro. Meu irmão, o Davi estava aqui, ó, de repente, ó, caiu o reinado dele. Caiu tremendamente. Ficou mal com Deus. Tudo por quê? Porque ficou em casa. Agora a pergunta que eu faço é: será que se ele tivesse ido para a batalha, será que se ele tivesse, meus irmãos, vestido a sua couraça, a sua roupa de fé, e tivesse ido para a guerra, tudo isso teria acontecido na vida dele? Jamais. Então o que eu falo, muitos hoje estão assim dessa forma, ao invés de vestir, meus irmãos, a roupa da fé, a palavra de Deus, se revestir da palavra, não, eu vou para a igreja, eu vou lutar, vou colocar minha família, eu vou fazer, custe o que custar, eu vou levar minha família até a presença de Deus, a minha família vai se converter, vai mudar. Não, ela fica lá assim, pastor, vamos ver, né, até onde vai, né, vamos ver, quem sabe ele muda, né, pastor, temos fé, né, pastor, e esperança. E essa fé, essa esperança sua vai até a esquina e volta. Não vai mover, não vai agir, não vai fazer nada. O que Jó fazia pela família dele, pessoal? Levantava de madrugada, consagrava, santificava, oferecia a Deus. Olha o tempo que, entre aspas, ele perdia pela família. E não era uma vez ao mês, não. Continuamente, diz a Bíblia. Continuamente, constantemente. Ele fazia isso, meu irmão. E aí, é claro, meus irmãos, que por esse ato que ele tinha, por essa fidelidade, Deus o abençoava em tudo. Mas olha o que aconteceu agora, ó. Versículo 6 diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí a Bíblia fala que um dia eles foram lá, que eles estavam acostumados a fazer, a oferecer o holocausto, e ir falar com Deus. Só que a Bíblia fala que o diabo foi junto, o inimigo foi junto. Aí Deus olhou e disse assim: Satanás, de onde você vem? Ele respondeu: de rodear a terra, de passear por ela. Aí Deus falou: bom, já que você está aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Versículo 7 diz assim, ó, 8, né? E disse o Senhor a Satanás: você observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é um homem sincero, ele é reto, ele é temente a Deus, e desviando-se do mal. Você já viu aquela frase assim, ó: eu coloco a minha mão no fogo pelo fulano, eu coloco a minha mão no fogo pelo ciclano. Isso quer dizer, eu confio tanto nessa pessoa que o que ela fizer está certo, o que ela falar é verdade. De tanto que você confia, que você acredita nessa pessoa. Aqui é uma prova em que Deus estava colocando a mão dele no fogo pela vida de Jó. Ele disse assim para o diabo: ô Satanás, já que você está aí, você está observando meu servo? Olha o meu servo aí, olha que bonito meu servo, servo bonito. Não, não é você não, Kaique, estou falando aqui. Kaique até levantou os olhos, foi um homem bonito, eu falei assim. Aí ele falou o seguinte: olha o meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, e desvia-se do mal, e não sei o que mais. Olha, não tem um homem igual a esse homem aqui na face dessa terra. Não tem um homem igual a ele, semelhante a ele, aqui na face dessa terra. Deus, meu irmão, ó, colocou a mão no fogo pelo Jó. Aí veio o diabo responder para Deus e dizer o seguinte, diz assim, ó: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus debalde? Quer dizer, a palavra debalde significa em vão. Ele falou para Deus assim, ele falou: mas ele não é fiel ao Senhor à toa, né? Ele não te serve à toa. Tem um motivo por qual ele é fiel ao Senhor. Isso o diabo falando para Deus. Tem um motivo porque ele é fiel. Por que você está falando que ele é fiel? Porque o Senhor, diz o versículo 10, porventura não cercaste tu de bens a ele? E a sua casa, e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando quando, igreja? Está aumentando na terra, de dia em dia. Então olha aqui para mim, eu vou até descer aqui, ó. Aí Deus falou assim, ó: você viu meu servo Jó?
homem fiel, homem íntegro e tudo mais. Homem fiel, hein? Aí o Satanás olha para Deus e fala assim: mas também, quem que não vai ser fiel? O Senhor cerca ele de bênçãos, o Senhor dá tudo para ele, tudo que ele precisa o Senhor dá. Qualquer pessoa que o Senhor der tudo que ele precisa, ele vai ser fiel. Aí o diabo aqui, meus irmãos, ele está certo e errado. Certo em falar, meus irmãos, que Deus, ele abençoou os fiéis, isso é verdade. Ele cercava, meus irmãos, o Jó de bênçãos. Imagine você, se coloque você no lugar do Jó. Ai, pastor, como eu queria ser cercado com as bênçãos de Deus. Como eu queria que tudo aquilo que eu tocasse fosse abençoado. Os gados só ia multiplicando, crescendo a cada dia. Irmão, você já imaginou a sua vida quando começa a deslanchar? A sua vida quando você vê que está dando tudo certo, está crescendo, está voando, você está dizendo: meu Deus, onde eu vou parar desse jeito? Eu estou, cada dia que aparece, cada dia que passa, eu estou sendo abençoado. É o que estava acontecendo com Jó. Mas lembre-se, tudo isso estava acontecendo por ele, porque ele era o que, pessoal? Não, mas está baixo, vocês têm que falar mais alto. Tudo isso estava acontecendo na vida de Jó, porque ele era, fala assim: eu preciso ser fiel, para que Deus também venha cercar a sua vida dessas bênçãos. Pastor, eu quero ser cercado de bênção também. Tem gente que é cercado de problema, onde ela olha tem problema. Eu quero ser cercado com as bênçãos de Deus. Aonde eu olho só tem bênção. Tem bênção aqui, tem porta aberta aqui, tem milagre me esperando. É isso que eu quero, mas eu preciso ser fiel a Deus. Aí o diabo foi lá até jogar umas ideias em Deus, dizendo o seguinte: olha, ele é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Em outras palavras, se ele não tivesse nada, se o Senhor não desse nada para ele, ele não seria fiel. Nesse sentido, o diabo até que está certo, porque infelizmente existem pessoas assim. Deu para entender? Deus é fiel, isso o diabo estava certo. Só que tem uma coisa, meus irmãos, que Satanás também ele está certo, no sentido de falar: tem pessoas que só é fiel, ou só diz que vai ser fiel, se tiver alguma coisa. Então é mais ou menos assim, ó: se Deus me abençoar, se Deus abrir a porta, se eu conseguir ganhar aquela herança, se aquele processo sair, se eu conseguir fechar aquele contrato, se eu conseguir esse aumento de salário, se eu conseguir essa promoção, aí sim eu vou ser fiel. Não, porque Deus ele trabalha, meus irmãos, com uma troca. Eu sou fiel e Deus é fiel a mim. A Bíblia fala: eu honro, Deus dizendo, eu honro. Quem que Deus ele honra? Os que honram ele primeiro. Deus ele diz: eu sou fiel. A quem que Deus é fiel? Aquele que com ele primeiro é fiel. Então Deus estava sendo fiel com o Jó. O Jó não era nenhum queridinho, irmãos. O Jó não era nenhum predileto. O Jó não era nenhum, meus irmãos, filhinho de papai. O Jó era uma pessoa como eu e você, um seguidor de Cristo, um seguidor da palavra, um cumpridor da lei. Só que a Bíblia diz que Jó, ele tinha essa qualidade, ele era fiel a Deus. E tudo que o diabo queria mostrar para Deus, é que ele só era fiel porque Deus cercava eles de bênção. Tire as bênçãos para você ver. E tem gente que é assim. Tem gente que é mó abençoado, porque Deus está abençoando. Tira as bênçãos. Tem gente que na hora que Deus parar de abençoar, a pessoa já sai da igreja, deixa a palavra, e já abandona tudo, e xinga o pastor, e xinga a igreja, e xinga os obreiros, e vai embora porque esse ministério não presta, porque isso e aquilo outro. Na hora já deixa de ser fiel. Então você não é fiel por aquilo que você tem, que é Deus. Você é fiel por aquilo que você possui no sentido material. Se eu tenho, então eu sou fiel. E se eu não tiver, pastor, a minha fidelidade tem que continuar. Quem está entendendo, diga amém. Só que daí Deus falou o seguinte, aí o diabo, aliás, sugeriu, né? O diabo disse: vamos fazer o seguinte, se o Senhor permitir, eu entro na vida dele, eu tiro tudo que ele tem, vamos ver se ele vai continuar sendo fiel. Aí Deus falou: tá bom, liberado. Deus liberou. Deus falou: pode entrar, você pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele, do resto você pode tirar tudo. Aí eu digo assim: pastor, então o diabo entrou na vida de Jó porque Deus permitiu? Não só porque Deus permitiu. Só que para o diabo entrar na vida de uma pessoa, eu preguei esses dias atrás, para o diabo entrar na vida de uma pessoa, só existe uma forma de ele entrar na vida de uma pessoa: se a pessoa der o quê? Lugar. O diabo só pode entrar na vida de uma pessoa se tiver lugar. Se a pessoa é fiel a Deus, é temente a Deus, ela cumpre a palavra de Deus, o diabo vai ter muita dificuldade para entrar na vida dessa pessoa. Agora, no caso de Jó, ele podia ser um homem fiel.
Ele podia ser um homem reto, mas ele tinha uma pequena falha, uma porta que estava aberta para o diabo. O diabo não teve, meus irmãos, muita preocupação, o diabo não teve muita luta para entrar na vida de Jó. Na hora que ele saiu da presença de Deus, imediatamente ele já entrou na vida de Jó. Como? O Jó, ele tinha uma porta aberta chamada medo, e essa é uma porta escancarada para o diabo agir na vida de muitas pessoas. A Bíblia fala, meus irmãos, que a Bíblia fala que Jó, por mais que ele era fiel a Deus, ele tinha medo. Medo do quê, pastor? De ficar pobre, medo de perder a família, medo, meus irmãos, de perder tudo o que ele tinha, de não ter nada mais. Ele mesmo disse: aquilo que eu temia aconteceu, aquilo que eu receava me sobreveio. Aí então o diabo entrou por isso. E quando o diabo entra na vida de uma pessoa, irmãos, ele vem para fazer aquilo que diz João 10:10. Ele vem para roubar, matar e destruir. E não é que ele veio com tudo, ele veio com tudo para cima de Jó. Aí a Bíblia fala, meus irmãos, que o Jó estava lá de boa. Daqui a pouco chega uma pessoa dizendo: o pastor das ovelhas: ô Jó, você não sabe o que aconteceu, todas as suas ovelhas morreram. Nisso que ele estava falando, chegou o que cuidava dos bois e disse assim: ô Jó, você não sabe o que aconteceu, patrão? De repente todos os bois morreram. Nisso chegou o outro que cuidava das jumentas: ô patrão, você não sabe o que aconteceu, as jumentas morreram, todos os animais morreram. Começou a morrer, começou a chegar um monte de gente e falando: ô Jó, sabe aquele pedaço de terra? Então, perdemos aquele pedaço de terra, foi invadido o pedaço de terra, queimou aquela terra, e começou, meus irmãos, a vir, destruição atrás de destruição. O pior é quando alguém chegou e disse assim: Jó, seu filho morreu. E o Jó falou: mas qual filho? Todos. Quantos filhos ele tinha, pessoal? Quanto? 10 filhos no total. Não foi um que morreu. Qual filho que morreu? Morreu os 10. Porque se você perde um bem material, você corre atrás. Morreu o boi. Morreu o boi, tá, daqui a pouco a gente compra outro boi e começa tudo de novo. Perdemos um pedaço de terra, tá, a gente junta o dinheiro aí, compra outro pedaço de terra, vamos começar tudo de novo. Agora, meus irmãos, para isso a gente dá um jeito. Mas se alguém morre, como é que a gente dá um jeito? Então imagine como é que estava o estado de Jó. Começaram a chegar: Jó, lembra, sabe a sua filha? Então, ela morreu. Sabe a sua outra filha? Então, morreu as duas. Sabe os seus filhos? Morreram tudo. Irmão, começou a vir, desculpa a palavra, uma desgraça atrás da outra na vida de Jó. Tem gente que pode até dizer: pastor, olha, eu não estou perdendo família, mas eu estou perdendo tudo na minha vida também. Tem gente que diz: pastor, eu estou perdendo a paz, já perdi a alegria, já perdi a esperança, já perdi a fé, e já fui perdendo. O diabo foi roubando tudo dela, tirando da pessoa. Já não tem mais esperança, já não creio mais que alguma coisa possa acontecer. E o diabo foi arrancando tudo da pessoa, porque ele conseguiu uma brecha. E quando ele entra com tudo. Não entra, meus irmãos, para dizer: eu vou tirar só um pouquinho. Ele entra, o que tiver na frente dele, ele destrói. É que nem aquelas máquinas que passam, meu irmão, em cima de qualquer coisa. O que tiver na frente, passa por cima. E o diabo vai tentar passar por cima. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, aí é o mais bonito, porque é nessa hora que a gente prova a nossa fidelidade. Sim ou não? É no momento difícil da nossa vida que nós temos que provar a nossa fidelidade. Porque quando tudo está bem, glória a Deus, tudo está bem, amém, aleluia, glória a Deus, tudo está dando certo, e vamos continuar sendo fiel a Deus. Agora a questão é: e quando tudo está se perdendo? E quando as lutas estão chegando e você está fracassando? Nós precisamos ser fiel a Deus, continuar sendo fiel. Porque a Bíblia fala que no versículo 22, o que diz aí no versículo 22 aí? No versículo 22 a Bíblia fala, 22, diz assim, e tudo isso, quer dizer, depois de tudo isso que aconteceu, Jó não pecou e nem atribuiu falta a Deus, falta alguma. O que isso quer dizer? Que mesmo ele passando por tudo o que ele estava passando, ele não culpou a Deus por aquilo que ele estava passando. Ele não pecou com os seus lábios. Aí a pessoa, tem gente que hoje passa uma luta, passa uma dificuldade, ela começa, meus irmãos, a atribuir a culpa de tudo que ela está passando em cima de Deus. É porque Deus me abandonou, porque Deus não me ajuda, porque Deus não me ama, porque eu estou dando tudo errado, porque ninguém me ajuda, porque isso e aquilo outro. Repare, olha a fidelidade de Jó. O cara perdeu os 10 filhos. O cara perdeu tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía. E não era, meus irmãos, pouca coisa. Ele era o maior do Oriente.
Então agora entendo, o que era o maior do Oriente, agora é o mais miserável, é o mais pobre, desgraçado que tinha ali naquele momento. De uma hora para outra, da noite para o dia, Satanás tirou tudo dele, irmãos. Aí você poderia dizer, pastor, ele ficou zangado, né? Pastor, ele deve ter falado um monte para Deus. Aqui, Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu culpa alguma. Ele não colocou a culpa em Deus. Aí você sabe que tem alguém que fica nervoso com isso. Tem uma pessoa que fica, meus irmãos, furioso, bravo, porque ele tenta tirar tudo de você, e mesmo assim você mantém-se fiel a Deus. Quem é essa pessoa que fica furioso com a gente? Pode falar, quem é? O diabo. Aí você acha que ele vai sossegar? Não, não vai. Aí como o diabo viu que realmente ele era fiel a Deus, falou, vamos ver se é fiel mesmo. Foi lá e jogou uma doença no Jó, chagas. Chagas, meus irmãos, é uma doença que dá no corpo, começa a carne a abrir, a pele a abrir, e dá uma coceira. Meu irmão, imagine aquela carne exposta, aquela ferida aberta, e os mosquitos tudo voando, e o Jó, meu irmão, com aquela coceira, e pegava um pedaço de telha, e começava, meu irmão, a coçar, meu irmão, começava ali, deve ter sangrado, saía sangue, meu irmão, e saía a pele, o couro, tudo juntinho assim, e ele coçava, meu irmão. Imagine, olha que situação que Jó, ele chegou. Aí, ele tinha uma pessoa, que a única pessoa que sobrou, o único bem da vida dele que sobrou, que foi a mulher. Aí a mulher, ela serve como apoio, o marido serve como apoio, vice-versa, amém? O homem é o apoio da mulher, a mulher é o apoio do marido. Aí chegou o apoio, chegou a mulher, e falou assim para ele assim, ô Jó, eu tenho um conselho para te dar. Se aceitar o meu conselho, acho que vai dar certo. Aí falou, qual é o conselho? Está na sua Bíblia aí, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz aí, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, então a sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Vamos mudar essa palavra, não é mudar a Bíblia não, tá? Vamos mudar essa palavra sinceridade, vamos colocar fidelidade, amém? Retens ainda a tua fidelidade? Olha o conselho que eu vou te dar, hein? Conselho bom, hein? Qual conselho bom? Amaldiçoa a quem? A Deus, e faz o que? Se mata, morre, melhor coisa. Conselho bom, né, irmãos? Imagine você chegar na igreja e você procurar o pastor e falar assim, então pastor, queria assim muito que o senhor me ajudasse, porque eu estou passando por uma luta. Aí vem o salão, vem assim, pastor, queria que o senhor me ajudasse, estou uma luta, uma batalha muito grande, e sei lá, um exemplo, tá? Uma batalha muito grande, queria que o senhor me ajudasse, tal, me dá uma palavra. Tem uma palavra para te dar. Amaldiçoa a Deus e morre. Solução perfeita. Gostou do conselho? Irmão, que raio de conselho é esse? A Bíblia fala que a mulher, que era o apoio dele, chegou para ele e falou o seguinte, olha, não tem solução para você, não tem saída não, morre de uma vez, amaldiçoa a Deus e morre. Aí no versículo seguinte ele até fala, assim como uma louca, uma doida, uma pessoa sem juízo, biruta da cabeça, pancada da cabeça, com catarro no cérebro, catarro no cérebro é eu que estou colocando, tá? Uma pessoa que está com catarro no cérebro, é uma pessoa que fala besteira, assim também é você está falando como igual uma pessoa doida. Agora olhe para mim, isso aqui é importante, às vezes, e muitas das vezes, nem a nossa família vai apoiar a gente quando a gente precisa, nem a nossa família às vezes nos apoia quando nós mais precisamos. Às vezes você tem projeto, você tem sonhos, você tem metas, você tem alvos, e aí você diz, não, vai dar certo e tudo. Aí chega alguém da família, às vezes até de quem você menos espera. Alguém chega e fala assim, rapaz, tira essa ideia, para com isso, não vai dar certo não. Eu pensei que era para você me apoiar, não era para você jogar praga. Às vezes a gente vai procurar um apoio da família, e às vezes nós não temos esse apoio na família. Quem está entendendo, diga amém, pessoal. Ai pastor, e agora? Aí agora você tem que contar com o único apoio que você pode contar nessa vida, que é Jesus Cristo. Esse nunca vai te abandonar. Esse é o único que vai estar ali do seu lado para te apoiar em tudo que você quiser.
Olha só, a Bíblia fala de um homem em Gênesis, chamado, meus irmãos, José, o José do Egito. Deus chegou para ele e falou: José, Zé, eu tenho um monte de plano para fazer na sua vida, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho isso, olha, você vai ser grande, tal, tal. Deus contou tudo para o Zé. Aí o Zé, boca aberta, vai lá e fala para os irmãos: gente, você não sabe o que Deus falou para mim, hein? Deus falou que eu vou ser grande, Deus falou que eu vou ser isso, Deus falou que eu vou ser aquilo, outro, tal, tal. A pergunta que eu faço é: a família apoiou ele? Pelo contrário, apunhalou ele. Pegaram ele, rapaz, vem cá, que vamos dar uma costa, não sei. Bateram meus irmãos no Zé, ele falou: vamos matar esse cara. Jogaram dentro do poço. Aí daqui a pouco eles pensaram, viram os comerciantes passando, vamos fazer o seguinte, vamos vender esse cara, vamos ganhar um dinheiro em cima dele ainda. Olha o que fizeram, a própria família. Quer dizer, aqueles que eram para apoiar, não apoiaram. Pelo contrário, meus irmãos, partiram para cima. Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu cheguei um dia para minha mãe, falando para ela: mãe, eu vou fazer a obra de Deus. Minha mãe até ficou meio assim, sabe? Porque eu morava com ela e tudo, ela não queria me deixar, vamos dizer. Também não queria deixar minha mãe, mas eu sabia que Deus estava me chamando. Eu falei: mãe, Deus está me chamando e tudo mais. Ela falou: e os estudos? Eu falei: não, mas eu vou terminar os estudos, fica tranquila, vai dar certo, o pastor vai cuidar de mim, o pastor vai me levar, ele vai fazer tudo certinho e tal, 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 tal. Aí ela falou: tá bom, eu não posso impedir, então vai. Aí eu fui. Só que eu tinha um tio, que na época tinha uma empresa, e esse tio, quando ficou sabendo que eu ia para a obra de Deus, ele me chamou e falou assim: vem cá, ô Alexandre, quanto que você vai ganhar na igreja? Olha a primeira pergunta que ele fez: quanto você vai ganhar na igreja? Eu falei: tio, a princípio nada. Como assim? Você vai sair daqui, vai abrir mão de tudo, e você vai sem ganhar dinheiro? Eu falei: tio, não sei, eu estou indo, eu sei que eu não vou ganhar nada, por enquanto eu não vou ganhar nada, eu vou lá, vou fazer a obra de Deus, se der tudo certo e vai dar tudo certo, amanhã ou depois a igreja vai ver isso aí. E aí ele falou assim: rapaz, para com essa besteira, ao invés de apoiar, para com essa besteira, tira isso da sua cabeça, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, para com isso, você está iludido, desse jeito. Eu falei: não, mas Deus vai abençoar, Deus está me chamando. Não, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar na minha empresa, e eu vou te pagar aí uns 3 salários mínimos. Naquela época, o salário mínimo era, meus irmãos, acho que R$230, R$210, não sei. O salário mínimo naquela época, 2005, 2006, não lembro, alguma coisa assim. Pode até não parecer nada, mas esse dinheiro, vamos dizer assim, nos dias de hoje, é como se fosse 6, 7 mil reais. Estou falando sério. Quem lembra da época que o arroz, um pacote de 5 quilos, era 2 e pouquinho? Quem lembra? Só eu e a irmã? Gente, não sou tão velho assim não, gente. Pera, vamos conversar direitinho aqui, gente. Vocês não entenderam, né? Vamos voltar aqui, Quem lembra da época que você ia no mercado, o pacote de arroz era 2 e pouquinho, 3 e pouquinho, aqueles de 5 quilos? Quem lembra? Levanta a mão. Ainda bem, lembra, né? O óleo, 1 e pouquinho. Feijão, centavos, não chegava às vezes nem R$1. Você chegava no mercado, você ia comprar um café Melita, você chegava lá, você falava R$2,49, mas é um absurdo isso aqui, que roubo. É que eles não sabem que hoje nós estamos pagando quase 20, né? O combustível, 60 centavos o álcool, meu Deus do céu, 60 centavos o álcool, meu irmão. Você tinha prazer de colocar álcool, né? Fala: vai, põe o álcool, glória a Deus, né? Oxe, você vai, sem conto, vai só no arroz, no feijão, pronto, arroz, feijão e óleo. Quanto deu aí? 120. Infelizmente é assim. Mas bom, voltando aqui, eu fiquei até meio balançado na hora, porque poxa, deu para você entender, quase 3 salários mínimos naquela época, e eu ia para a obra de Deus sem ganhar nada. Aí eu falei o seguinte: não, Jesus está me chamando. Eu falei: tio, obrigado, Deus abençoe, mas Deus está me chamando. A Bíblia fala que o chamado de Deus é irrevogável. Sabe o que é isso? Não posso voltar atrás, eu não posso abrir mão. Pode aparecer uma proposta diante de mim dizendo o seguinte: olha, você tem uma oportunidade de ser uma pessoa milionária, só que você vai ter que deixar o evangelho. Então pegue os seus milhões, a sua oportunidade, e ofereça para outros. Deixar de pregar a palavra eu não vou, porque isso é uma coisa irrevogável. Eu não posso desistir, voltar atrás, eu não posso fazer isso.
Aí eu fui fazer a obra de Deus, e realmente, irmão, o primeiro ano, eu fiquei sem ganhar um centavo da igreja. E quem sustentava o Senhor? A igreja, o povo. Eu não era nem pastor, eu era auxiliar do pastor. Aí o povo chegava na igreja: pastor, eu trouxe um sabonete, eu trouxe um shampoo. O outro, as vozinhas chegavam, as vozinhas eram uma benção, irmãos. Eu abraçava as vozinhas. É que hoje, infelizmente, não pode abraçar, mas de vez em quando eu abraço a vozinha assim. Aí eu abraçava as vó ficava feliz da vida. Vou trazer um doce de abóbora para você, uns doces de abóbora. Aí trazia os doces de abóbora. Irmãos, Deus sustentou. Foi igual como Deus falou para Elias: vai, porque lá em Sarepta eu já preparei uma mulher que vai te sustentar, uma viúva. E sustentou ele. Eu fui e Deus me sustentou. Aí depois de um ano, aí sim a igreja foi e começou a me ajudar financeiramente. Aí Deus foi abençoando. Mas entenda, aí eu pergunto: pastor, o senhor perdeu uma grande oportunidade? Não, esse meu tio faliu a empresa dele, fechou a empresa dele, hoje está numa luta muito grande, uma batalha muito grande. Aí eu falo: imagina se eu tivesse com ele, eu tinha perdido. Irmãos, às vezes diante de nós tem duas decisões: ou aceito essa proposta, ou eu continuo sendo fiel a Deus. Se for preciso, abre mão da proposta. Pastor, mas seja fiel a Deus, porque lá na frente, essa proposta aqui, nem vai se comparar com aquilo que Deus preparou para você. Nem vai se comparar com aquilo que Deus deu para você. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus é só para quem é fiel. A bênção do Senhor, Deus, Ele cerca a pessoa de bênção, mas quando a pessoa é fiel. Então guarde isso no seu coração. Jó, ele foi fiel. Então ele não foi, meus irmãos, abençoado em vão. Ele não foi abençoado como o diabo falou para Deus: o Senhor abençoa ele em vão, o Senhor abençoa ele em debalde. Não, Deus abençoava Jó porque ele era fiel a Deus. Se eu for fiel a Deus, eu posso ser tanto abençoado como Jó foi. Eu posso ter muito mais do que Jó ele tinha, se eu for fiel a Deus. E lembre-se, ser fiel não é só dízimo e oferta, é ter um comprometimento com a sua palavra. Ficar em casa, meus irmãos, esperando alguma coisa acontecer, não vai mudar a sua vida. Mas entrando numa batalha espiritual, orando e clamando a Deus, vai mudar. Essa noite você está numa batalha espiritual. Essa noite você saiu da sua casa, você deixou a sua casa e você veio para um campo espiritual. Eu duvido que você não saia daqui hoje com a sua vitória em nome de Jesus. Que você não volte para a sua casa levando a bênção com você em nome do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia.